no decálogo, na lei do nosso Deus. E hoje daremos continuidade à exposição do quarto mandamento. Êxodo capítulo 20, do versículo 8º até o versículo de número 11. Assim diz a palavra do nosso Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Oremos, meus irmãos, mais uma vez ao nosso Senhor. Pai, nós agora abrimos mais uma vez a Tua palavra para a exposição, ó Deus, da Tua vontade para nossas vidas. Hoje, ó Deus, mais uma vez abrimos neste mandamento, onde trataremos, ó Deus, sobre o Teu santo dia, dia de culto ao Senhor. Ó Pai, que com a Tua graça, Senhor, eu proclame a Tua palavra para a instrução do Teu povo, para a exortação, a fim de que possamos, Deus, aprender e entender mais da Tua lei, da Tua vontade, com o propósito, ó Deus, de vivermos de modo reto diante do Senhor, agradável a Ti. Que nossos ouvidos, ó Pai, possam estar atentos à exposição da Tua palavra e que nos submetamos, Pai, à Tua palavra. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém. Os irmãos podem se assentar. No último domingo, nós começamos a exposição do quarto mandamento e tratamos basicamente somente sobre a mudança do dia de sábado ou o 7º dia para o domingo, o primeiro dia da semana. E ali fizemos algumas considerações a respeito desta verdade, que no Antigo Testamento, sim, havia sido estabelecido um dia para a adoração, um dia entre 7 dias, e que durante muito tempo, o 7º dia foi esse dia separado para a adoração pública a Deus, dia de santa convocação, dia de culto ao Senhor. Isso foi estabelecido desde a criação. A ideia de guardarmos um dia entre 7 para a adoração ao Senhor não é algo que foi estabelecido ali na lei, em Êxodo capítulo 20. Em Êxodo capítulo 20, Moisés diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Recorda-te deste dia que já foi estabelecido desde a criação. Nós devemos separar um dia de descanso. É isso que significa a palavra Shabat, descanso, descansar ou cessar. Cessar do seu trabalho, cessar dos seus deveres, dos dias comuns, para um trabalho espiritual, se é que podemos falar assim. Para o serviço a Deus, para a adoração ao Senhor. Em Êxodo capítulo 20, nós contemplamos aqui, e tratamos sobre isso também, que a observação do 7º dia como um dia de descanso era baseado na obra do Senhor. O Senhor, Ele havia criado todas as coisas em 6 dias e ao 7º dia descansou. Então, uma vez que o Senhor agiu assim, semelhantemente a Ele, Adão e toda a sua posteridade, passou a observar este dia como um dia que é dedicado à adoração ao seu Deus. Em Deuteronômio, capítulo 5, quando a lei do Senhor ela é revelada diante do povo que precisava ouvir aquela lei, porque uma geração já havia passado, então a nova geração precisava ouvir a lei do Senhor sendo exposta diante deles. É interessante notarmos que, diferente de falar
o dia deve ser observado baseado na obra da criação, ele vai dizer porque o Senhor te redimiu, baseado agora na obra da redenção. Porque o Senhor te resgatou do Egito, você deve observar este dia como um dia santo. Isto já apontava, meus irmãos, para Cristo, aquele que viria e aquele que, quando completasse plenamente a sua obra da redenção, e ele completou a obra da redenção do homem, quando ele ressuscitou dos mortos, ali, nesta ressurreição dos mortos, o Senhor ele estabelece um novo dia. O sábado cristão, o sábado neotestamentário, o domingo, o primeiro dia da semana. O dia em que o nosso Senhor ressuscitou dos mortos. Agora o domingo é este dia que deve ser observado. Quanto ao dia, se sábado, o primeiro dia da semana, houve uma mudança, sim, de fato. Mas quanto ao dever moral do crente, de observar este dia com zelo, com santidade, com retidão, fazendo somente aquilo que é próprio deste dia, é um dever que permanece. Permanece até o fim dos tempos. E aqui estamos, meus irmãos, neste dia do Senhor, para tratar justamente sobre isso. Mas agora não mais para tratarmos sobre a mudança deste dia, mas para falarmos sobre aquilo que o Senhor requer de nós neste dia. E aquilo que o Senhor não quer de nós na adoração a Ele, ou na observação deste dia. Trataremos um pouco sobre aquilo que é exigido por Deus de nós neste mandamento, bem como sobre aquilo que é proibido. Na pergunta de número 116 do Catecismo Maior de Westminster, nós encontramos a interpretação que este catecismo nosso dá a respeito deste mandamento. Como tenho feito desde a primeira exposição, eu tenho me utilizado bastante desses padrões nossos para que possamos entender um pouco mais a respeito do que é exigido de nós na lei do nosso Deus. Então a pergunta de número 116 faz a seguinte pergunta: o que é exigido no quarto mandamento? Resposta: o quarto mandamento exige que todos os homens santifiquem ou guardem santos para Deus todos os tempos especificados que Deus designou em sua palavra, expressamente um dia inteiro em cada 7, que era o 7º dia desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, e o primeiro dia da semana desde então até ao dia de hoje. E há de assim continuar até o fim do mundo, o qual é o sábado cristão, e que no Novo Testamento é chamado o dia do Senhor, domingo. Este dia do Senhor, meus irmãos, domingo, é um dia santo. E é um dia santo porque ele foi estabelecido assim. Ele foi santificado por Deus, ele foi separado por Deus. Ele é um dia da semana, mas como tudo aquilo que é separado por Deus, o dia é santo. Pensemos por um momento nos elementos da ceia do Senhor. Os elementos da ceia do Senhor são elementos comuns. Pão e vinho. Elementos comuns que muitos fazem uso deles todos os dias, inclusive. Todavia, no momento da celebração da ceia, estes elementos são separados agora para o uso santo. São elementos comuns, como nós ingerimos muitas vezes durante toda a semana, mas há uma ocasião em que ele é separado para o uso religioso. É no momento da celebração da ceia. Ele agora foi separado do uso comum para o uso santo. É exatamente isso que o Senhor faz. Nós somos santos, nós fomos separados. Fomos separados deste mundo cheio de corrupção e agora separados para Deus, para vivermos não segundo as inclinações da carne, não para viver segundo as sugestões de Satanás, não para viver segundo a imaginação do nosso próprio coração,
mas agora para viver segundo a vontade do nosso Deus. O Senhor nos separou como propriedade sua, para que sejamos santos, como Ele é santo. Nós fomos separados. É exatamente assim quanto ao dia do Senhor. Alguém dirá, todo dia é dia do Senhor. Sim, todo dia é dia do Senhor em certo aspecto. Mas há um dia que é santificado para o uso exclusivo de dedicação a Deus, sobretudo na adoração a Ele, pública e particular, e também com obras de necessidade e misericórdia, que são obras próprias para este dia. Meus irmãos, é exigido de nós que dediquemos um dia para o Senhor, a fim de nele fazermos apenas aquilo que santifica este dia. Como observamos na exposição passada, o dia determinado como santo, separado, dia de descanso, o Shabat é o domingo, o dia do Senhor. Como foi lido no nosso catecismo, desde o princípio do mundo foi o 7º dia da semana, mas foi assim apenas até a ressurreição de Cristo. Ali, o dia mudou. A partir de então, a igreja do Senhor passou a se reunir no primeiro dia da semana, para ali adorar ao Senhor, para ali administrar os sacramentos na igreja do Senhor, entre o povo do Senhor. É o que os puritanos chamavam de dia da feira da alma. É o dia em que, ao invés de irem para o comércio para comprar alimentos para ele, era o dia que eles dedicavam para como que a compra de delícias, de verdades, de coisas espirituais. É o dia da feira da alma, é o dia em que eu alimentarei a minha alma, não necessariamente o meu corpo físico no culto a Deus. Este é o dia da feira da alma, um dia santificado. Este é o dia que o Senhor fez. A pergunta de número 60 do breve catecismo de Westminster nos falará um pouco sobre de que modo se deve santificar este dia, santificar o domingo. Se ele é um dia santo e eu sou chamado a santificar este dia em tudo o que eu faço, como ele deve ser santificado? A resposta é: deve-se santificar o domingo com um santo repouso por todo aquele dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias, empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo preciso para as obras de pura necessidade e misericórdia. Então, meus irmãos, diferente dos outros dias em que dedicamos dia de trabalho e para o qual também somos chamados a paralelo ao nosso trabalho diário, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nós temos ainda a graça de muitas vezes se reunir para estudar a palavra, para ler um livro, para estudar, para orar. São dias em que nós dividimos as nossas vocações comuns, o nosso trabalho, o que o Senhor nos chamou para fazer nesta vida. E paralelo a isso temos momentos de reunião, momento em que nós separamos para a leitura, meditação, para coisas relacionadas ao nosso Deus e a sua palavra diretamente. Coisas que envolvem a nossa fé. Mas o dia do Senhor é o dia que vai ser diferente disto. É um dia em que nós cessaremos esse nosso trabalho de segunda a sábado, a fim de nos dedicarmos apenas a um santo repouso. Então, para que observemos devidamente este dia, o dia do Senhor, o Senhor requer de nós que nos afastemos de recreações que são lícitas noutros dias, mas neste dia torna-se prática pecaminosa. Não é que o trabalho é inerentemente pecaminoso, muito pelo contrário. O trabalho já havia sido estabelecido antes mesmo do pecado entrar no mundo.
Algumas pessoas imaginam que o trabalho é fruto do pecado. Então, porque Adão pecou, agora eu tenho que trabalhar. Não. O trabalho foi algo que foi estabelecido antes da queda. Adão cultivava e guardava o jardim. Este era o trabalho de Adão. Então o trabalho é algo santo, bom. O Senhor nos chama a trabalharmos com a nossa mão e adquirir o pão de cada dia com o suor do nosso rosto. Mas no dia do Senhor, é o dia que Ele não quer que nós trabalhemos assim. Nós desfrutamos de recreações também, e é bom. Mas o dia do Senhor não é um dia de recreação. Uma vez que praticar essas coisas, elas são pecaminosas nesse dia, então uma vez que vai de encontro ao que Deus estabeleceu para a correta observação do dia do Senhor, nós devemos nos afastar delas. Então, obviamente, meus irmãos, há serviços que são essenciais neste dia e que os empregados não podem se afastar, como veremos mais tarde, nós falaremos um pouco sobre isso. Há o que nós chamamos de obras de misericórdia e necessidade, as quais são lícitas no dia do Senhor. Mas como falei, neste dia, o homem é chamado, sobretudo, a descansar de tudo aquilo que não é obra de pura necessidade e misericórdia. É nosso dever santificar este dia do Senhor. Nós não podemos negligenciar isso. E o modo de santificação deste dia é fazendo aquilo que o próprio Senhor determinou, exigiu de nós na sua palavra. E nós devemos então nos envolver no domingo com a adoração a Deus, tanto particular como pública. O domingo, meus irmãos, é um dia estabelecido por Deus para o culto. É neste dia que o nosso Senhor nos chama com santa vocação para que adoremos a Ele. E foi Ele mesmo quem estabeleceu este dia. Não cabe ao homem determinar os dias que o Senhor deve ser adorado. O homem não tem autoridade alguma para isto. O homem não é Senhor, o homem não é Deus, mas ao próprio Senhor Yahvé, o Senhor soberano, é Ele quem tem toda a autoridade para estabelecer um dia para adoração. Nós santificaremos este dia fazendo o que deve ser feito nele. E nós devemos fazer o que fomos chamados para fazer, fazendo isso tudo com muito zelo, conservando assim este dia santo. Santificai este dia. É um dia que deve ser preservado assim. Então, meus irmãos, nós observamos o dia do Senhor de modo santo quando nós nos dedicamos a essas duas coisas: descanso santo e culto santo. É um descanso do nosso trabalho, do nosso labor diário, de segunda a sábado. O homem precisa deste descanso. Nós precisamos parar de todo aquele esforço que nós fazemos de segunda a sábado para que nós possamos ter toda a força e dedicação neste dia para a adoração a Deus. Força física, inclusive. Preparado para adorar ao Senhor. Então ele diz, afasta-te disto. São próprios nos outros dias, mas neste dia, dedica-te a mim. Esse é o dia em que eu quero que você dedique toda a sua potência para adorar a mim, tanto pela manhã quanto à noite. Então, o descanso do trabalho envolve também algum descanso, algum repouso, para que nós possamos estar bem, durante todo o resto do dia do Senhor. Mas, como falei e repito, sobretudo para o culto ao nosso Senhor. Meus irmãos, o culto ao Senhor é o ponto alto da nossa semana. O domingo é o principal dia, é o ponto alto. O culto no dia do Senhor é aquilo que nós devemos mais desejar neste dia. Este dia somente que Ele separou para isto. Não há um outro dia de culto. Por essa razão a gente chama até de reunião. Reunião de oração, reunião de doutrina, coisas dessa natureza. Mas o dia em que o Senhor nos chama com santa vocação para o culto público solene, onde há pessoas, crianças, jovens,
velhos e adultos adorando ao Senhor é este dia. É o dia que ele chamava o seu povo no Antigo Testamento, o Shabat, o dia de descanso, para adorar a Ele. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E se este, meus irmãos, é o principal modo através do qual o dia do Senhor é santificado, nós deveríamos ser muito zelosos com este culto. E nós deveríamos nos preparar com todo zelo e cuidado para este momento. Assim como nós nos preparamos muitas vezes para fazer algum serviço, para ir à casa de alguém, para muitas coisas nós nos organizamos e nos preparamos, tentamos colocar as coisas no lugar para que tudo saia bem. Deveria ser assim também com o dia do Senhor. Se você acredita que este é o momento mais importante da sua vida, você vai se preparar para ele. E nós deveríamos, sim, preparar o nosso coração. Nós devemos organizar a nossa vida em torno deste dia. Nós devemos organizar a nossa vida de modo de que nada seja um obstáculo para os deveres deste dia. Nossos negócios, nossos trabalhos, que são feitos nos outros dias, devem ser organizados diligentemente durante os 6 dias da semana para que possamos nos dedicar única e exclusivamente à adoração pública e privada a Deus no domingo. Meus irmãos, o Senhor nos deu 6 dias para isto. 6 dias para que nós trabalhemos. 6 dias para que nós estudemos. 6 dias para que nós desfrutemos de lazer, outros que certamente não são tão prazerosos e não deveriam ser quanto o dia do Senhor. Mas veja, Ele nos deu 6 dias para isso. E nestes dias, meus irmãos, enquanto trabalhamos para o Senhor, o nosso coração ele deve estar sempre sendo preparado. Na segunda-feira, eu já deveria estar almejando o próximo dia do Senhor e deveria procurar a cada dia ali da semana me santificar para este dia, preparando assim o meu coração para adorar o meu Deus, para ouvir o que o Senhor tem a falar a mim, para participar do sacramento da ceia do Senhor. O Senhor quer que os seus adoradores o adorem de modo santo. Quando nós não nos preparamos, há tanto atrapalho e tanta dificuldade. Nos atrapalhamos para vir para a igreja, chegamos de todo jeito, correndo, agitados. Nosso coração parece que não se assenta. Nós não conseguimos ouvir a palavra, nós não conseguimos ficar sentados de modo correto, nós não conseguimos ficar confortáveis. Por essa razão, a importância de nós tentarmos ser zelosos com isso. Nós faltamos com isso muitas vezes, mas nós devemos lutar contra isso. Contra o nosso coração que quer se envolver com tantas outras coisas e negligenciamos essa preparação santa para este dia santo, para este culto santo. Nós devemos manter o nosso coração deste modo, voltado para o Senhor, não somente na preparação, mas sobretudo durante todo o dia. Pela manhã, durante a tarde, no culto da noite, pós-culto da noite. O nosso coração deve estar transbordando do Senhor e das verdades do Senhor, não das preocupações do dia seguinte. Não daquilo que eu tenho que fazer, não daquilo que eu tenho que resolver, não daquilo que eu tenho que tratar. É com as coisas do Senhor somente. É isso que deve estar habitando no nosso coração. E devemos dedicar, meus irmãos, todo este dia, todo, para a adoração pública a Deus, tanto pela manhã quanto à noite. Meus irmãos, é um dever nosso neste dia, a adoração ao Senhor, pela manhã e noite. O Salmo de número 92 é um salmo que foi lido no início do culto ao Senhor e que nós faremos a leitura dos 2 primeiros versos mais uma vez agora. Esse salmo, o Salmo de número 92, é um salmo que é utilizado para reforçar e para nos ensinar a verdade de que nós devemos adorar o Senhor tanto pela manhã quanto à noite.
O Salmo diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. E é interessante o título que é posto neste salmo. Este título que é colocado nele, não o título em negrito, hino de gratidão a Deus, mas o que segue. Diz assim: Salmo, cântico para o dia de sábado. O salmista aqui está falando sobre o dia de descanso. O salmista está falando aqui sobre o Shabat. Ele vai dizer manhã e noite. O reverendo Rodrigo Broto, num livro que escreveu, nos ensina a verdade de que devemos adorar a Deus pela manhã e à noite no dia do Senhor. Ele escreve: o Salmo de número 92 nos ensina várias características do dia e também nos descreve a principal função do dia, que é a adoração do Senhor em culto corporativo. O salmista exalta a Deus lembrando-nos de seus nomes, que Ele é o Deus Altíssimo e que Ele é o Senhor Yahvé. O Salmo nos lembra de seus atributos, misericórdia e fidelidade, e de suas obras e pensamentos. Então ele vai citar o Dr. Paipa, que escreve o seguinte: o salmista seleciona esses dois atributos, misericórdia e fidelidade, para representar todos os atributos de Deus. Ele escolheu esses dois como manifestações dos nomes Senhor e Altíssimo Deus. É apropriado, certamente, dar consideração especial ao amor pactual e misericórdia do Senhor ao começarmos um dia. Sua misericórdia é seu amor pactual. É a compaixão e graça que Ele nos concede por amor a Cristo. Começar o dia refletindo sobre o amor pactual de Deus prepara a atmosfera para o dia todo. Você é filho de Deus, tendo sido eleito, remido e adotado com base na graça soberana. E ainda, que melhor maneira há de completar um dia do que refletindo sobre a fidelidade do Deus Altíssimo. Sua fidelidade é o compromisso firme dele com sua palavra. Tudo o que ele disse na sua palavra, ele fará. Ele cumpre todas as promessas. Ele cumpre todas as ameaças. Ele cumpre seu pacto conosco. Ele é sempre inteiramente confiável. Na conclusão do dia, quando você está para dormir, você passa em revista como ele foi fiel. Ele sustentou. Ele ouviu suas orações. Ele fez por você tudo o que prometeu e infinitamente mais. Então o reverendo Rodrigo Broto continua escrevendo: além de demonstrar a majestade de Deus, o Salmo nos lembra da importância do padrão de adoração, como sendo manhã e noite, ou seja, um culto matutino e um culto vespertino no dia de descanso. Esse padrão segue a prática veterotestamentária de se realizar sacrifícios matutinos e vespertinos no dia de sábado, o dia da adoração. 2 textos em 1 Crônicas são suficientes para ilustrar a ideia. Para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, pela manhã e à tarde, e isto segundo tudo que está escrito na lei que o Senhor ordenara a Israel. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo de número 40. E o outro texto, 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 30, que diz: deviam estar presentes todas as manhãs para renderem graças ao Senhor e o louvarem, e da mesma sorte, à tarde. Infelizmente, percebemos hoje um movimento dentro da igreja que ignora esse padrão que é não apenas bíblico, mas também histórico.
as igrejas reformadas sempre tiveram a prática de realizar 2 cultos por domingo. Muitos têm defendido a ideia de que o povo de Deus só precisa se reunir uma vez a cada domingo, não havendo assim a necessidade de 2 cultos. Nos Estados Unidos, é muito comum a igreja se reunir apenas pela manhã, enquanto no Brasil, quando há um só culto, pela noite. Isso ocorre porque, mesmo quando há 2 cultos no dia, a igreja nos Estados Unidos, em geral, considera o culto matutino como mais importante que o vespertino, enquanto no Brasil acontece o contrário. Considera-se o vespertino mais importante que o matutino. Na sua igreja, há só escola dominical sem culto pelas manhãs? Se você entende o que significa o culto solene, essa é uma prioridade que deveria ser revista. Lembre-se que Javé ama mais as portas de Sião do que todas as habitações de Jacó. Não sei exatamente de onde vêm essas tradições, mas o Salmo 92, que deve ser usado como padrão para nossas práticas de culto no dia de descanso, faz cair por terra essas 2 ideias, a de que podemos fazer um só culto no domingo e a de que um dos cultos é mais importante do que o outro. Que nós devemos cultuar a Deus tanto pela manhã como pela noite, parece óbvio no texto. E em relação à importância que se dá a cada culto, podemos, porventura, dizer que a misericórdia de Deus é mais importante que sua fidelidade, ou vice-versa? Vimos que o mesmo Deus é celebrado de dia e de noite, e por isso devemos concluir que é ilógico e até pecaminoso considerar um culto mais importante do que o outro. Esse texto, os textos de Crônicas e outros textos são textos que são úteis e são suficientes para nos convencer da verdade de que o povo de Deus deve, no dia do Senhor, adorar a Ele, tanto pela manhã quanto à noite. É um dever nosso. Mas não somente um dever. Para nós deve ser um privilégio. O nosso coração deve se deleitar e se alegrar com a graça de Deus de permitir que nós nos reunamos pela manhã para anunciar a sua misericórdia e à noite para anunciar a sua fidelidade. Meus irmãos, este é o dia do Senhor, que é um dia sobre Ele, não sobre nós. Este é o dia do Senhor. Cultuemos a Ele com alegria. Pela manhã e noite, Ele nos chama para adoração a Ele. Este é o dia, meus irmãos, que o Senhor fez. Este é o dia deleitoso. É exatamente assim que Isaías vai chamar este dia. Isaías capítulo 58, versículos 13 a 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Preparemos-nos, meus irmãos, então, é isso que o Senhor nos chama, para adorá-lo, não se ausentando dos cultos a Ele. Adoremos a Ele, tanto pela manhã quanto à noite. É isso que Ele requer de mim e de ti. Mas, meus irmãos, este dia é um dia que, como falei, é um dia dedicado para a adoração ao nosso Deus. Principalmente, a adoração pública e a adoração privada ao nosso Senhor. Nós somos chamados, então, a neste dia, reunido com a nossa família, reunido com aqueles que estão sob a nossa guarda, também tentar observar este dia santo, fazendo aquilo que é próprio dele. Os puritanos recomendavam que assim que terminasse o culto, os pais conversassem com os filhos sobre o sermão que foi exposto, tanto da manhã como da noite. Ou que neste dia fosse dedicado um tempo à tarde ou no pós-culto à noite para se estudar a Escritura ou os catecismos da nossa igreja.
a fim de zelarmos por este dia, orando, lendo, meditando, conversando sobre estas coisas. Sobre coisas que são santas, não sobre aquilo que não é santo. Principalmente não sobre aquilo que não é santo. E até mesmo sobre aquilo que é lícito nos outros dias, mas que não tem necessidade de tratar neste dia. É um dia que eu vou tentar conversar mais sobre as coisas do Senhor. É um dia que eu vou tentar preencher minha mente e meu coração com as verdades do Senhor somente. Isso é o que Ele requer de nós. Por mais que muitas vezes não consigamos nos encaixar nisso. Mas isso é a vontade do Senhor para a nossa vida. Nós devemos dedicar a Ele todo este dia nestes deveres. Mas há outras coisas, meus irmãos, que nós podemos fazer neste dia também. O Senhor ensina que nós podemos fazer aquilo que nossos padrões chamarão de obras de necessidade e obras de misericórdia. São serviços que são lícitos neste dia. As obras de necessidade e misericórdia são todo o trabalho que fazemos neste dia do Senhor sem quebrar este mandamento. As obras de necessidade envolvem todos os serviços essenciais para o homem. Que o homem de fato precisa, pura necessidade. Não é o cara imagina que está precisando, não. Então o texto de Mateus, capítulo 12, é um texto que é mencionado, citado pelos nossos padrões doutrinários quando vai tratar sobre isso. Mateus, capítulo 12, versículo 1 ao 8 diz assim: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem ele, nem os que com ele estavam, mas exclusivamente os sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Nesta passagem aqui, meus irmãos, diferente do que muitas pessoas podem imaginar, Cristo não rejeita o dia de descanso. Antes, Ele vai aqui estabelecer o que podemos fazer neste dia. Ele retira tudo aquilo que foi estabelecido no zelo farisaico do homem. Porque os fariseus construíram vários mecanismos externos à lei do Senhor para que não quebrassem este mandamento. Mas eram simplesmente regras estabelecidas pelos fariseus. Então o Senhor aqui, Ele vai retirar tudo isso e vai direcionar um modo correto de agir neste dia. Os fariseus não gostaram do que os discípulos de Cristo estavam fazendo no sábado. Eles imaginavam que os discípulos estavam quebrando a lei ao agir assim. Eles, então, quando na verdade, eles não estavam quebrando a lei de Deus. Eles estavam quebrando as leis de homens. Eles estabeleceram regras minuciosas, como falei, em torno do sábado, a fim de que este mandamento pudesse ser observado devidamente. Mas ao agirem assim, eles estavam colocando ou acrescentando à Escritura algo que não é determinado por ela. Porque estes princípios não eram princípios legítimos, extraídos da Escritura, mas sim da imaginação humana. Então Jesus, ele vai defender o dia de descanso e reivindica sua autoridade como Senhor do sábado, doador da lei e o verdadeiro intérprete. Ele interpretou adequadamente a lei do Senhor, a lei do seu Pai, a lei dele mesmo.
Em Mateus capítulo 25, versículos 21 a 22, nós vemos Cristo interpretando a lei. Em Mateus capítulo 5, versículos 21 a 22, diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Cristo interpreta e amplia o mandamento. Ele dá o verdadeiro significado dele. Cristo, ele é o intérprete por excelência da lei do nosso Deus. É interessante aqui que nesta passagem que foi lida de Mateus capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8, Cristo ele vai se utilizar do texto de 1 Samuel, capítulo 21, versículos 2 e 4. E ele vai fazer isso para argumentar contra os fariseus. Ele vai se utilizar disto para argumentar contra os fariseus que ali estavam. Ele vai se opor a eles. 1 Samuel, capítulo 21, versículos 2 a 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me ordem e me disse: ninguém saiba... Opa! Eu acho que eu botei referência errada do texto. Eu coloquei a referência errada do texto. Mas o fato aqui, meus irmãos, é o seguinte: é que Davi, nesta passagem, que eu devo passar para os irmãos em alguma ocasião, a passagem correta, Davi, nesta passagem, estava fugindo de Saul, pois Saul desejava matá-lo. E ele fugia com alguns homens sem qualquer tipo de alimento, né? E então, sua necessidade era grande. E na ocasião, eles não tinham alimento, eles tinham apenas, na verdade, o alimento da mesa, da proposição ali, para desfrutar dele. Eles estavam fugindo, eles não tinham nem alimento, eles não tinham armas, Saul estava perseguindo-os, Jonatas havia dito que ele viria para perseguir ele, e ele então tinha que correr dali. E ele então é exposto a esta mesa, a estes pães que eram colocados ali sobre a mesa da proposição. E 12 pães eram colocados na mesa do santo lugar. E cada semana, como uma lembrança de que o Senhor estava em comunhão com o seu povo, eram colocados ali como uma lembrança de que o Senhor estava em plena comunhão com o povo com quem ele fez um pacto. E então, o pastor Paipa escreve o seguinte: Jesus escolhe esse relato por causa dos paralelos entre Davi com seus seguidores e Jesus e seus discípulos. Como os pães eram trocados no sábado, sabemos que os dois eventos ocorreram no sábado. E ainda, ambos os relatos tratam do ungido do Senhor, que está a serviço do Senhor. E, por fim, em nenhuma das duas situações tratava-se de questão de vida ou morte, mas apenas que os seguidores estavam com fome. Eles se fortaleceram para poder continuar no serviço do Senhor. Então, o primeiro argumento aqui utilizado pelo Senhor Jesus Cristo é o seguinte: se foi apropriado violar uma lei cerimonial quando o ungido do Senhor estava a serviço do Senhor no sábado. O ungido do Senhor aqui é uma referência a Davi. E foi permitido e lícito que ele violasse ali. Ele comeu daquele pão. Logo, Cristo, o ungido e seus seguidores poderiam também quebrar no sábado a lei de homens. Ele não está aqui se opondo à lei de Deus. Se Davi violou uma lei cerimonial no Antigo Testamento quando necessidade teve, Cristo, o Senhor do sábado, o ungido por excelência, poderia, sem a menor dificuldade, quebrar a lei. Não a lei de Deus,
mas a lei de homens, como ele faz. Ele diz, eu não estou quebrando a lei do meu Senhor. São as leis que vocês mesmos estabeleceram. Este é o primeiro argumento do Senhor aqui. Em Mateus capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8. O segundo argumento dele. É retirado da lei em Números capítulo 28, versículos 9 e 10, que diz assim: no dia de sábado, oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2 décimas de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares e a sua libação. É holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Então, em Mateus capítulo 12, versículos 5 a 6, nós encontramos as seguintes palavras. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Os sacerdotes, meus irmãos, naquele período tinham que trabalhar neste dia, o dia de sábado. E o trabalho deles era um dia intenso, mas era um dia e um trabalho voltado para a adoração, que era feito no dia de sábado, no tabernáculo. Mas eles não violavam o dia de descanso e adoração, por causa do serviço deles naquele período, ou naquela ocasião, porque era um serviço necessário. Era um serviço que era feito com o propósito de conduzir as pessoas à adoração. Então ele vai argumentar que o templo era um tipo dele. É interessante, ele vai argumentar que o templo apontava para ele. O templo encontrou o seu cumprimento em Cristo. Ele é maior que o templo. Ele vai dizer, Davi é ungido, eu sou o ungido, Davi apontava para mim, eu quebrarei a tua lei, ó homem. E ele vai dizer, eu sou superior ao templo. O templo encontrou seu cumprimento em Cristo. E os fariseus estavam, mais uma vez, em grande problema ali. Uma vez que suas leis eram leis de homens e estavam sendo refutados a partir da Escritura pelo próprio Senhor do sábado. Eu sou superior ao que vocês estão reivindicando aí. E então vem o terceiro argumento dele. Ele vai citar Oséias capítulo 6, versículo 6. Ele vai dizer, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E a ideia do Senhor Jesus Cristo aqui é dizer que os seguidores de Cristo, eles são inocentes. E lembra os fariseus que Deus quer uma adoração sincera, verdadeira no seu dia, não uma adoração forçada ou fingida, como era no caso dos fariseus. Essas informações são suficientes, meus irmãos, para o estabelecimento da verdade de que podemos fazer obras de necessidade neste dia. Eu posso socorrer aqueles, eu posso assistir aqueles que têm de fato necessidade. Todo o nosso serviço, meus irmãos, no dia do Senhor, que visa possibilitar o culto a Deus, é permitido. Por exemplo, a organização do ambiente de culto e provisão para outras necessidades são lícitas nesse dia. Eu sair da minha casa e organizar as coisas para adoração pública a Deus, organizar o que eu puder organizar para que nada seja um obstáculo para essa adoração ao meu Deus. São coisas que eu estou fazendo com o propósito de promover o bem-estar daqueles que estão presentes para que eles possam adorar ao Senhor. Mas nós devemos estar atentos se o que desejamos fazer realmente vai promover os deveres deste dia. Eu devo estar atento para saber se aquilo que eu estou chamando de obra de necessidade neste dia é de fato uma obra de necessidade. E uma pergunta importante aqui, que você pode fazer. Isso é realmente necessário para promover os propósitos do dia do Senhor?
E se você se lembra que os propósitos do dia do Senhor é a adoração pública e privada ao Senhor, você vai conseguir, através desta pergunta, eu imagino, expurgar uma série de coisas que não são próprias para este dia e que não servirão para promover os propósitos dele, que é a adoração pública e privada. Então, há obras que, de fato, são obras de necessidade. E estas são listas neste dia. Mas há também aquilo que é chamado de obras de misericórdia. Obras de misericórdia. E envolvem o socorro, envolvem a caridade. O texto que nós olharemos é Mateus capítulo 12, do versículo 9 até o versículo de número 14, que diz assim: Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que ele lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então, disse o homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. É revelado aqui, meus irmãos, neste texto, o princípio de que nós podemos ajudar ao próximo nas suas necessidades neste dia. O que é narrado aqui acontece num outro dia de sábado. E os judeus queriam ver se Jesus curaria lá. É como se eles soubessem que ele poderia curar, e ele tinha poder para curar, mas eles queriam pegá-lo como que no flagra ali, ao vivo e a cores, fazendo aquilo que eles julgavam que não era próprio daquele dia. Para eles, os judeus, a cura de qualquer pessoa no sábado dependia da situação da pessoa. Se ele estivesse realmente precisando e morrendo, caso fosse uma pessoa que estivesse em perigo de morte, a cura para eles era válida. Do contrário, não deveria ter qualquer tipo de cura. Mas o que acontece é que o Senhor Jesus Cristo, o supremo intérprete, o Senhor do sábado, o Filho do homem, ele não vai considerar isso como uma regra verdadeira para aquele dia. Ele é alguém que vai entender que este dia é um dia para fazer o bem e para socorrer aqueles que têm necessidade. O nome disto é obra de misericórdia. Então, Lucas, capítulo 6, versículos 9 e 10, vai dizer: Então disse Jesus a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E Marcos capítulo 3, versículo 4 vai dizer: Então lhes perguntou, mais uma vez, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Então o texto vai acrescentar: Mas eles ficaram em silêncio. Eu posso fazer o bem. Ele vai até argumentar, não é? Ele vai dizer: você não socorreria um animal seu se ele caísse num buraco e tivesse necessidade de socorrê-lo? Ainda mais eu devo procurar socorrer um homem numa situação tão miserável quanto esta. A obra de caridade e misericórdia é lícito no dia de sábado, o domingo, o dia do Senhor. É quando nós, meus irmãos, separamos, por exemplo, a tarde deste dia para visitar, como exemplo aqui, um asilo, ou um ambiente onde há crianças que são abandonadas, hospitais e tantos outros lugares, para ali nós compartilharmos a palavra de Deus ou outro tipo de socorro, seja um socorro físico ou material. O nome disso é obra de misericórdia. Alguém está precisando de socorro. Eu posso fazer este bem neste dia. Outras atividades são listas neste dia também, que visam promover e socorrer aqueles que têm necessidade. Por exemplo, atividades dos médicos, elas estão incluídas aqui.
eles podem socorrer aqueles que realmente precisam de atendimento. Eles podem correr até o hospital para socorrer aquela pessoa que está morrendo. Porque caso, meus irmãos, ele se recuse de fazer isso, ele estaria caindo na quebra do 6º mandamento. Uma vez que o 6º mandamento exige de nós que preservemos a vida do próximo. A observação de um mandamento não exclui o outro. Eu devo observar o dia do Senhor. O Senhor diz que eu não devo fazer nenhum trabalho. Eu sou médico, a pessoa está morrendo aqui do meu lado, eu não vou fazer nenhum trabalho, porque diz em Êxodo, capítulo 20, que eu não devo fazer nenhum trabalho neste dia. Mas o 6º mandamento exige de mim, não somente não tirar a vida do outro, mas preservar a vida do outro. Eu não tenho autoridade nem liberdade alguma para quebrar um mandamento com o propósito de defender ou sustentar o outro. Então, o trabalho de um médico é um trabalho que está inserido aqui no que seria obras de misericórdia. Ele pode socorrer alguém naquele dia. O trabalho daqueles que servem, por exemplo, na área de segurança também podem, uma vez que o serviço deles visa a preservação da vida e a segurança daqueles que estão sob os seus cuidados. Aqueles que trabalham com animais também, animais que precisam ser ordenhados ou alimentados, ou, caso adoeçam, tratados. Ao fazer isso, eles não encontram neste mandamento proibição para que façam este tipo de serviço. Uma vez que o animal tem de ser socorrido nessas necessidades mesmo. Tanto ser ordenhado, caso seja necessário, como ser alimentado ou tratado, caso alguma doença ou ferimento, coisa dessa natureza tenha. Trabalho dos bombeiros, farmacêuticos, são serviços que nós podemos nos utilizar caso seja necessário. E que eles podem nos prestar o serviço caso seja necessário. São obras de misericórdia. Se o homem é um eletricista, ele pode, nesse dia, caso alguém tenha um pane, um curto-circuito na casa da pessoa, e ele pode ir ali socorrer aquela pessoa e ajudá-la assim, porque ela está precisando de socorro. Então, meus irmãos, há trabalhos neste dia que são trabalhos lícitos, porque se encaixam naquilo que seria obras de necessidade e misericórdia. Mas há trabalhos que não são lícitos nesse dia. Há trabalhos que não são necessários neste dia, dos quais eu devo fugir. Eu não devo trabalhar. Muitos se envolvem com isso. E o mandamento, ele, além de ordenar muitas coisas para nós, como adoração pública, a adoração privada, obras de necessidade, obras de misericórdia, o mandamento também vai nos proibir algumas coisas. E a pergunta de número 61 do breve catecismo diz assim: o que proíbe o 4º mandamento? Resposta: o 4º mandamento proíbe a omissão ou a negligência no cumprimento dos deveres exigidos e a profanação deste dia por meio de ociosidade ou por fazer aquilo que em si mesmo pecaminoso ou por desnecessários pensamentos, palavras ou obras acerca de nossos negócios e recreações temporais. Os sacerdotes no Antigo Testamento, eles pecaram muitas vezes não fazendo aquilo que eles foram chamados para fazer e pecaram por omissão nos deveres que eram exigidos deles. Em Ezequiel, capítulo 22, versículo número 26, diz assim: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos. E assim sou profanado no meio deles. Nós também pecamos contra o Senhor neste dia, quando nós não nos dedicamos a este dia, ou nós não deixamos de fazer aquilo que fazemos nos outros dias da semana. O trabalho. Texto que li na revelação da vontade de Deus. Jeremias capítulo 17, versículo de número 21.
Assim diz o Senhor, guardai-vos por amor da vossa alma. Não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Então, meus irmãos, nós somos chamados a nos afastar do nosso serviço. Se ele não é essencial, isso não é obra de misericórdia. E trabalhar no campo, e trabalhar nas coisas que eu fui chamado para fazer aqui, seja lá qual for o meu dever. Eu não devo trabalhar se não é de fato necessário fazer aquilo naquele dia. Eu devo me afastar. Eu devo procurar me dedicar a este dia, porque é um dia de descanso. Descanso desse meu trabalho. Eu não vou abrir a minha loja que vendo bombons, eu não vou abrir minha loja de roupas, eu não vou abrir a minha loja de games, eu não vou abrir o meu comércio, eu não vou fazer esse tipo de coisa porque não são coisas lícitas e próprias para este dia. Nós deveríamos tentar nos organizar durante todos os outros dias para não termos a menor necessidade de corrermos atrás dessas coisas no dia do Senhor. Há trabalhos que não são lícitos, e eu não vou fazer uma lista disso aqui. Você pode observar se o seu trabalho de fato é um trabalho que é essencial, obra de necessidade ou misericórdia para este dia. Não sendo, você não deve trabalhar. Você deve se dedicar ao culto ao Senhor. Devemos dedicarmos ao descanso. Então nós estamos proibidos. Este mandamento proibirá vários tipos de pecados, quais se enquadram no grupo de pecados por omissão e pecados por comissão. Pecados por omissão, quando não fazemos aquilo que fomos chamados para fazer. O que é que somos chamados para fazer neste dia? Somos chamados a cultuar a Deus, como já falei. Por essa razão, não cultuar é quebrar este mandamento. Me ausentar do culto a Deus para fazer qualquer outra coisa neste dia é um pecado por omissão. Eu não estou fazendo o dever para o qual o Senhor me chamou para fazer neste dia. Estou fazendo qualquer outra coisa. E eu tenho certeza que nenhuma dessas coisas é mais excelente, superior que o culto a Deus e que observar este dia. Então nós pecamos ao nosso Senhor quando não fazemos aquilo que deveríamos fazer. Pecado por omissão. Nós pecamos contra o nosso Senhor também quando nós pecamos por comissão. Quando nós fazemos. Pecamos quando profanamos o dia do Senhor na ociosidade. Quando fazemos aquilo que é pecaminoso aos olhos de Deus, seja por pensamentos, seja por palavras, seja por ações, coisas que não são lícitas, coisas que não diz respeito a Deus, coisas que não são santas, coisas que não revelam os atributos de Deus, coisas que não glorificam o seu nome. São coisas que são proibidas pelo nosso Deus aqui. E por mais que meus olhos não possam contemplar o seu coração, por mais que meus olhos não possam contemplar o que se passa na sua mente, não é de mim ou do seu irmão que você deve se afastar desses pensamentos, ações e palavras. É do Senhor. Porque Ele é quem é o Senhor do sábado. E é Ele quem nos observa. E é contra Ele quem nós pecamos. Então, meus irmãos, diferente do que alguns podem imaginar, essas proibições estabelecidas pelo Senhor, elas não foram estabelecidas com o propósito de roubar a tua alegria. Não foram estabelecidas com o propósito de roubar o teu prazer nestas coisas. Mas para que nós desfrutemos com maior prazer e alegria do dia do Senhor. O Senhor estabeleceu um dia e ainda providenciou meios e proibiu coisas para que nós desfrutemos o máximo que nós pudermos do dia dele. O que é isso senão uma demonstração de misericórdia de um Deus para conosco? Imagina se ele não estabelecesse essas regras e nos entregasse para o próprio desejo do nosso próprio coração. Nós jamais deixaríamos de fazer tais coisas. Nós jamais nos dedicaríamos ao dia dele.
Meus irmãos, se nós desejamos e amamos esse dia, e chamamos esse dia de dia deleitoso do Senhor, nós amaremos nos submeter à vontade dEle. E daremos graças a Ele por nos privar e nos proibir de fazer qualquer tipo de trabalho que não seja obra de necessidade e misericórdia. Porque o propósito dEle é que nos dediquemos à adoração a Ele no seu santo dia. Então, ao invés de ficarmos indignados, devemos louvar ao Senhor, porque Ele nos deu 6 dias de trabalho e um dedicado somente a Ele. E o termo, meus irmãos, trabalho, envolve todo tipo de trabalho, tanto os manuais, feitos mesmo com as mãos, como no caso de trabalho agrícola, como outros tipos de trabalho, não importa. É um descanso de qualquer trabalho que somos envolvidos durante todos os outros dias da semana. São 6 dias de trabalho que podem ser envolvidos com diversão e lazer, como mencionei, contudo, apenas nesses dias é que podemos desfrutar dessas coisas. Podemos desfrutar dessas coisas no ambiente familiar. Devemos nos afastar de qualquer tipo de práticas que não são apropriadas para este dia. Não devemos obrigar também, neste dia, nossos filhos a fazer serviços que não são próprios para este dia. Serviços que não são essenciais também. Não precisamos colocar nossos filhos para fazer atividades e estudos que são requeridos deles nos outros dias da semana. Nem devemos imaginar que é nosso dever levar nossos filhos para recreações que são comuns em outros dias. Eu vou levar meu filho ali para andar numa montanha russa, eu vou levar ele num parque de diversões, eu vou levar ele... Não. Esse dia não é um dia de recreação dessa natureza. O meu dever é ensinar meu filho a considerar o dia do Senhor como muito mais prazeroso que qualquer dia deste de recreação. É meu dever ensinar o meu filho a amar este dia, a se deleitar neste dia, a desejar este dia. Não o contrário. Porque ao fazer isso, inclusive, ao levar meu filho para fazer estas coisas, eu não só estou fazendo com que ele transgrida a lei do Senhor, eu estou fazendo também com que ao transgredir a lei do Senhor, ele mesmo não seja beneficiado e nem aqueles que trabalham. Porque o mandamento exige de mim e de ti também que não somente nós nos afastemos disto, que não somente aqueles que estão sob nossos cuidados se afastem disso, mas também os nossos empregados. E os empregados daqueles outros que estão trabalhando naquele lugar que você acha que tem necessidade de ir. E o texto vai dizer, nem você, nem o seu filho, nem o seu empregado, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o forasteiro. Não importa quem seja. Este é um dia que deve ser separado para o Senhor. É interessante. Em Êxodo capítulo 20, como mencionei, nós somos e devemos guardar este dia, nós e todos aqueles que estão sob nossos cuidados, porque o Senhor descansou no 7º dia. E ele vai dizer então em Deuteronômio, baseado na obra da redenção, porque o Senhor te redimiu. Então os seus empregados, eles devem descansar como tu. É escrito em Deuteronômio capítulo 5, versículos 12 a 15. Diz assim a palavra do nosso Deus. Deuteronômio capítulo 5, versículos 12 a 15. Diz assim, guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas, para dentro. Para quê? Para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Ele vai dar razão. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então, é exigido de mim que neste dia eu jamais faça qualquer outra pessoa trabalhar. Tanto aqueles que estão sob meus cuidados,
são meus empregados, como também aqueles que são empregados de outros homens. Mas o que é que eu faço quando eu vou no restaurante no dia do Senhor, no domingo? Eu obrigo estas pessoas a trabalhar. O que é que eu faço quando eu vou numa loja, no shopping ou em qualquer outro lugar, no dia do Senhor, no domingo, se não obrigar essas pessoas a trabalhar? Aí você pode pensar assim, não, mas todo mundo faz, se eu não for, o pessoal vai estar lá de todo jeito, sim. E deixa de ser pecado por causa disso? Não. Meus irmãos, eu imagino que se os crentes, eles observassem o dia do Senhor devidamente, muitos lugares, restaurantes, lojas, lanchonetes, não estariam abertos neste dia. Porque se tem um povo que consome neste dia estas coisas, é o crente. Vá no restaurante no domingo, que você mais vai encontrar é crente. Saiu da sua igreja, vamos na pizzaria, vamos no restaurante, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Como se o dia do Senhor se resumisse apenas ao momento de culto de manhã, ao momento de culto à noite, e agora, acabou o culto, agora o dia é meu. Não. É um dia de 24 horas dedicado ao Senhor. Este é o dia dele. Não obrigue ninguém a trabalhar. Imagine as implicações disso. Imagine se esse irmão, essa pessoa que está trabalhando lá, ele é um crente. E você vai lá comer. Você poderia organizar suas coisas durante o dia para comer no domingo na sua casa. Mas você vai lá. Essa pessoa deseja ir para a igreja. Ela quer ouvir a palavra de Deus. Ela quer cultuar com a sua igreja. Mas você pensa assim, eu estou no direito de hoje ir lá no restaurante. Essa pessoa vai ter que trabalhar. Ela é privada da adoração pública a Deus. Imagina um descrente. Um descrente também. Ele poderia ser convidado para vir à casa do Senhor para adorar, mas você vai falar com ele, ele vai dizer o quê? Hoje eu tenho que trabalhar. Por quê? Porque meu patrão disse que ele tem que trabalhar. Tem gente que vai lá comer hoje no domingo, vai comprar também. Meus irmãos, nós não devemos compactuar com isso. Nós não devemos promover isso. Se nós queremos pessoas amando o dia do Senhor, cultuando conosco, nós nos afastaremos disso e não obrigaremos ninguém a trabalhar. E se queremos ver homens e mulheres ouvindo a pregação da palavra e sendo libertos do cativeiro de Satanás, nós também nos afastaremos destas coisas. Desejaremos que eles possam estar livres para adorar o seu Deus, para ouvir a pregação da palavra, para que possam ser salvos. Nós não podemos fazer essas coisas neste dia. Devemos cuidar deste dia santo. Devemos nos afastar destas coisas. Devemos nos dedicar ao Senhor. Meus irmãos, este é um dia, e é o dia da demonstração da graça do nosso Deus. Esse é o dia em que o Senhor manifesta em sua maior expressão, aqui diante dos nossos olhos, a sua graça. Este é o dia que o Senhor Jesus descansou da obra da redenção. E é neste dia que nós anunciamos esta obra da redenção em Cristo. É neste dia que nós abrimos a nossa boca para falar que o Senhor Jesus Cristo reina. É neste dia que nós abrimos a nossa boca para anunciar Cristo como Redentor do homem. É neste dia que nós apresentamos a Cristo e este crucificado. Este, como disse alguém, é o verdadeiro dia de libertação. Esta é a verdadeira ocasião oportuna para a libertação do pecado, da iniquidade, do mundo, de Satanás, através da fé em Cristo. Esta é a ocasião, nós devemos nos dedicar a isto, porque é aqui que Cristo é anunciado. Se você ama Cristo, você vai desejar estar junto a Ele. Se você ama Cristo, você vai desejar observar o seu dia. Se você ama Cristo, você vai se dedicar a este culto a Deus diligentemente,
ansiosamente, com o coração ardendo de paixão por esta adoração pública e por ouvir a sua pública pregação do Evangelho. E vai desejar ardentemente que homens e mulheres possam estar aqui também. Você vai ser alguém que vai contribuir com isto, deixando de fazer aquilo que é proibido neste dia e se dedicando a Deus. E no domingo, meus irmãos, aqui, como já falei em tantas outras ocasiões, é aqui que nós desfrutamos um pouco daquilo que nós desfrutaremos no descanso eterno. Se você não tem deleite neste dia, se você não tem prazer neste dia do Senhor, se você não tem prazer neste culto no santo dia do Senhor, você não deve abrir a boca para dizer que deseja estar com o Senhor na glória no dia do Senhor eterno. Se você não tem prazer em se dedicar neste dia ao Senhor e ao seu culto, você não pode abrir a boca que deseja passar a eternidade com o Senhor. Aqui nós desfrutamos um pouco daquilo que nós desfrutaremos na glória. Portanto, meus irmãos, amemos este dia, porque como diz o Salmo de número 118, este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Amado Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu dia. O dia de culto a Ti. Dia de descanso, dia de adoração pública ao Senhor. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor, a observarmos este dia devidamente. Ajuda-nos, Senhor, a santificarmos este dia, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas ações. E que tenhamos, Senhor, este dia como um dia deleitoso. Dia de encontro com o Senhor. Dia de cantar louvores com Cristo, aquele que entoa louvores no meio da congregação. Ó Senhor, ajuda-nos, Pai, a amar o Senhor e a amar o Teu dia. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que nós pecamos contra o Senhor, não fazendo aquilo que fomos chamados para fazer hoje. Aperfeiçoa-nos, Pai. E que, ó Deus, cada dia do Senhor, nosso coração deseja ardentemente habitar com o Senhor na glória, no dia do Senhor eterno. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém. Convido os irmãos